amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Washington Burgos e esse é o Papo Prime, o seu canal onde nós falamos sobre tecnologias da área de saúde, sobre soluções da área médica e também conversamos com profissionais para saber suas experiências. E você já sabe que o nosso papo está com o canal no YouTube? É isso mesmo. Então, não deixe de se inscrever e ativar o seu sininho para quando nós postarmos um vídeo, você receber a notificação. Você deve lembrar que 2 semanas atrás eu abordei aqui sobre a monitorização do nível de consciência, o BIS. E me fizeram uma pergunta que achei interessante compartilhar aqui com vocês. Me perguntaram: Washington, é possível diagnosticar a morte encefálica com o uso do BIS? Boa pergunta, não é mesmo? Mas por que associaram a morte encefálica, o diagnóstico da morte encefálica com o BIS? Vamos lhe dar aqui uma visão geral sobre o que é a morte encefálica e como se chega ao diagnóstico para saber se é possível ou não identificá-la ou diagnosticá-la com o uso do BIS. Chegaremos a essa conclusão juntos. Popularmente chamada de morte cerebral, a morte encefálica é a morte baseada na ausência de todas as funções cerebrais. É completamente irreversível e, para ser atestada, existem protocolos médicos e jurídicos que devem ser seguidos, antes mesmo de o processo de doação de órgãos ter início. As situações que levam à morte encefálica são provocadas por acidentes graves como traumatismos cranianos, acidente vascular cerebral, AVC, hemorragias intracranianas, entre outros eventos. O coma é a mesma coisa que a morte encefálica? Não. Quando o paciente está em coma, ele ainda apresenta a viabilidade cerebral, além de fluxo sanguíneo regular no cérebro. Já na morte encefálica, não há qualquer função cerebral. No Brasil, o protocolo de morte encefálica deve ser realizado por 2 médicos diferentes, com um intervalo mínimo de 1 hora, que avaliarão, por meio de exame físico, as funções cerebrais. Além dos exames clínicos que testam reflexos do tronco encefálico, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia para confirmar a incapacidade de o paciente manter a respiração de maneira independente, e a um exame complementar que assegure a ausência de atividade cerebral, ausência do metabolismo ou ausência de fluxo sanguíneo cerebral. Esses exames podem ser uma angiografia cerebral, o Doppler transcraniano, uma cintilografia ou um eletroencefalograma. Daí que veio a dúvida do nosso ouvinte. Já que o BIS ele faz a monitorização da atividade cerebral, do nível de consciência do paciente, através do eletroencefalograma, a nível de córtex cerebral, ele ficou na dúvida se é possível diagnosticar a morte encefálica com o uso do BIS. Muito interessante essa dúvida. Voltando aqui para a tecnologia BIS, só fazendo um review bem rápido. O BIS é uma tecnologia que capta sinais de eletroencefalograma, converte isso através de um algoritmo em uma escala, em um número digital que varia de 0 a 100. E quanto maior o número BIS, mais acordado, mais lúcido está o paciente. Respondendo então à pergunta se é possível diagnosticar a morte encefálica com BIS, a resposta é não. Por que não? Porque o BIS ele é feito para monitorizar o nível de consciência e não para o fim de diagnóstico, ok? Percebam que há uma diferença do EEG, do eletroencefalograma completo. Vejam que ele tem vários canais, vários eletrodos, e o BIS são 4 eletrodos apenas colados na testa do paciente, à fronte do cérebro. Então ele não tem tantos eletrodos como um EEG completo. Dessa forma, não é possível e não é orientado diagnosticar a morte encefálica com o BIS. Mas o Washington, o BIS está dando número 0, uma linha isoelétrica sem atividade cerebral. Sim, é bem possível que o paciente esteja em morte encefálica, muito provável, mas não podemos usar o BIS no protocolo de morte encefálica para diagnosticá-la.
porque ele tem a finalidade de monitorização. É isso, esse espaço também é para tirar suas dúvidas. Fiquem sempre à vontade de enviar seus comentários, porque vamos procurar ao máximo responder todas elas. Até uma próxima, tchau!